a igreja antropocêntrica, centrada no homem, ela vai invertendo os valores. Já não é mais o homem usando o que tem para ajudar na realização da obra de Deus. Ele vai até Deus para que Deus o ajude na realização das suas próprias obras. E aí, irmãos, que entra o grande problema. O homem, então, ele já não tem Deus mais como objeto da sua existência, como alvo da sua existência. Ele já não tem Deus mais como a prioridade da sua vida. Ele passa agora a colocar aquilo que é secundário, supérfluo, em prioridade. E ele agora passa a usar Deus, então, para alcançar essas coisas. Vou então à igreja, porque eu quero um casamento. Vou então à igreja porque quero ser curado. Vou então à igreja porque eu tenho um problema em casa. Vou então à igreja porque eu preciso de um emprego. Vou então à igreja porque eu estou precisando prosperar financeiramente. Vou então à igreja porque alguém botou-lhe o gordo no meu negócio. E eu então vou à igreja porque aconteceu. Irmãos, é exatamente isso. A igreja ficou tão antropocêntrica que ela já não se reúne mais por causa de Deus, mas por causa de outras coisas mais importantes que eu entendo ser necessário Deus intervir para eu alcançá-las. É como estou dizendo, irmãos, a gente não julga as motivações das pessoas, mas estou querendo levar vocês a entenderem que não está centrado no homem agora, não está centrado nas necessidades, nas vontades, nos interesses, nos gostos, em tudo. É o homem tomando então aquela posição. Aí qual que é o final da história disso? O homem então, ele virou uma mercadoria, porque já que a igreja identificou isso, a igreja se especializou em oferecer o que as pessoas querem. Se você quiser palavra, vai na igreja do fulano. Mas se você quiser louvor, vai na igreja do ciclano. Se você quiser que o olho gordo saia, vai na igreja do outro fulano. Se você quiser casamento, vai na outra igreja. E se você quiser prosperidade, vai na outra igreja. E cada um então oferece o que quer, porque o ser humano virou o cliente, o alvo principal da igreja. E o que Pedro disse? Vamos abrir nossa Bíblia lá, irmãos. 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. O texto, irmãos, diz assim: assim como no meio do povo, falando do povo judeu no passado, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Pedro está dizendo, o soberano então vai ser destronado, rejeitado. O 2 diz: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, de libertinagem, e por causa deles o caminho da verdade será difamado e envergonhado. Também, motivados pela avareza, farão comércio de vós, com palavras inventadas e falsas. Para eles, entretanto, o juízo de Deus já determinado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Uma pausa aqui, irmãos. Esse texto, falado por Pedro há muito tempo atrás, é um alerta claro do cenário que a gente presencia, né? E que a igreja sempre presenciou. O falso profeta, ele sempre existiu no meio das comunidades, mas Pedro vai dizer que, com o passar do tempo, a coisa tomaria ares de comércio mesmo, com palavras inventadas, com propostas cada vez mais libertinas, com conceitos antes nunca aceitos. Agora então, esses mestres vão começar a falar a linguagem que o povo quer ouvir e vão começar a comercializar as pessoas. É triste admitir isso, irmãos, mas infelizmente o povo de Deus hoje, ele é um cliente, ele é uma massa que é manobrada, ele é comercializado, ele tem sido levado de um lado para outro, sendo comprado, sendo negociado, sendo iludido,
sendo cativado, venha hoje que hoje tem, vai amanhã que amanhã vai ter, você pode vir aqui, pode pagar e alcançar, e assim a coisa acontece. E o que Pedro já dizia? A motivação por trás disso seria a avareza. A motivação seria o desejo desses homens de adquirirem riqueza. Irmãos, é triste dizer mais isso, mas acaba que igreja cheia é a igreja que dizima mais, é a igreja que oferece mais dinheiro, e às vezes assusta a gente ouvir no meio da comunidade até, irmãos, eu quero ser honesto, né? Não quero dar essa impressão que a gente está nesse meio, porque as igrejas históricas, que quando a gente fala igrejas históricas são aquelas mais antigas, né? Poderia colocar aí os batistas, os presbiterianos, os metodistas, os luteranos, os mais antigos, até os católicos, eles nunca tiveram esse foco demasiado no dinheiro, mas a gente observa que o dinheiro tem sido chave de muita coisa no meio das igrejas hoje. O dinheiro é a chave, é o negócio. E eu falo que isso eu já participei numa reunião de pastores que fui, e eu ouvi o pessoal falando uma coisa do tipo: minha igreja com 1.000 arrecada tanto, aí o outro pensa assim, bem, eu tenho menos, mas eu tiro mais dinheiro do povo com menos. Lá a gente tira água da pedra mesmo, lá eu com 500 tiro o dobro do que você tira, a gente lá tira o dinheiro. Irmãos, o cerne de muito do que tem sido visto na igreja é o dinheiro. É o que Pedro vai dizer, a motivação é a avareza. Às vezes a avareza não é só do líder, não é só da liderança, às vezes é a avareza do próprio povo que vai para a igreja, que está indo para a igreja também movido por avareza. O cenário é esse, onde o homem é o centro da coisa. O que eu quero dizer, irmãos, para encerrar minhas palavras, e tem outros textos que a gente poderia ver, é que o homem, por natureza, ele está em rebelião contra Deus. Lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva, eles se levantam contra o mandamento de Deus, não tinha a ver com matar fome, não tinha a ver com... O negócio era um ato de rebelião contra Deus. Quando o homem decide lançar mão daquilo que Deus proíbe, o homem estava interessado em ser o senhor de si mesmo, da sua própria existência. O homem queria uma posição diferente. E a gente observa que o homem vem vivendo nisso. O homem vem alimentando dentro dele um sentimento onde ele é colocado cada vez mais e mais na posição de prioridade. O mundo gira em torno de mim. Meu problema, minha dor, minha luta, meu desafio, meu sonho, tudo meu é mais. Tudo meu é mais. Irmãos, é óbvio que não é mais, mas a gente vê o mundo a partir dessa ótica. Eu baseio tudo a partir da minha existência. Eu vejo minhas necessidades e meus desafios dessa forma. De maneira geral, a gente está vendo o próprio Deus a partir dessa visão. Deus é um instrumento para mim, e eu não sou um instrumento para Deus. A princípio, irmãos, a gente observaria que o homem ele passa a ser um instrumento para a realização da vontade de Deus. O que Paulo vai dizer? O que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Eu então agora considero tudo como lixo, como nada, porque eu quero alcançar a ressurreição dos mortos, quero experimentar o poder de Deus, que foi manifesto na ressurreição de Cristo, eu quero me conformar com Ele, eu quero parecer com Ele. É como se Paulo dissesse, todas as coisas que eram valiosas, eu vi que elas não têm tanto valor, porque agora o cerne é a experiência que eu posso ter com Cristo. Mas a gente ainda não vê isso no ambiente da igreja. O negócio ainda está focado muito em coisas, e não nessa experiência de conhecer Deus e dar a nossa vida a serviço de Deus. E aí o homem então começa a ser o alvo da igreja. E aí, irmãos, o grande desafio. Vou fazer, a grande pergunta que sempre faz é: a pregação ela deve agradar a igreja? A música deve ser para agradar a igreja? O formato do culto é para agradar a igreja? Irmãos, se é igreja, não pode ser. Porque se eu digo que nós vamos louvar a Deus, como que eu posso dizer que um louvor que não me agrada, não agrada a Deus?
Ou se eu vou dizer assim, mas eu não gostei daquela palavra, ou não gostei daquela determinada coisa, mas o culto, o cerne do culto sempre foi Deus. Deus sendo cultuado. Mas na igreja dos dias atuais, o culto é para o homem, para promover experiências humanas, para promover o bem-estar humano, para promover sensações humanas. O culto, ele não é de Deus mais. É triste admitir, há muitas igrejas que cultuam o homem. E em última análise, talvez escondido por trás do culto ao homem, está o culto a si próprio, ou o culto ao dinheiro. O culto costuma não ser de Deus. E o triste hoje a gente vê que muitos estão dizendo que Deus não está lá naquela igrejinha lá, Deus não está lá porque lá é ruim, lá não tem gente, lá é assim, lá é assado. Parece que Deus está onde as grandes multidões estão. Só que, irmãos, multidão está em todo lugar, né? Tem multidão no estádio de futebol, tem multidão em rave, tem multidão em balada, tem multidão em tudo quanto é lugar, onde lhe é oferecido alguma coisa. Só que a igreja é um lugar onde Deus oferece algo para o homem. É fato, a gente vai à igreja porque Deus fala comigo e Deus me ensina. Mas o culto é para Deus. Daí, irmãos, é uma perspectiva minha, Tiago. E não é uma perspectiva que criei hoje, é uma perspectiva antiga. Sempre que eu fui à igreja, sempre que vou a uma igreja, o meu lema é: o que diz respeito à minha pessoa numa igreja é o ensino que me dão. Então, o meu senso crítico tem a ver com o ensino, porque o ensino é o que eu recebo. Mas quando eu penso no louvor, eu penso que Deus receba o melhor, o louvor é dele. E eu não emito juízo nisso, porque é de Deus. Então, se tem palmas, se tem pulos, se tem coreografia, se só tem voz, se não... isso a mim difere, porque não é meu o louvor. Eu só quero participar dele com consciência limpa. E quero cantar, se tiver instrumento, se não tiver instrumento, do jeito que for. Se tiver que bater palma, a gente bate palma. Se tem que ficar com a mão para cima, a gente fica com a mão para cima. E estou falando isso, assim mesmo que penso, e assim que procedo. Onde tiver, a gente faz o que tem que fazer. O culto, o louvor é para Deus. Então que Deus defina o que Ele gosta ou não. Mas o que diz respeito a mim é o ensino da palavra. E isso é o que Deus tem dado para mim. É o que Deus me oferece naquele culto. É aquela palavra. E se eu chego lá e vejo que aquele homem ou que aquela mulher, ela não está sendo fiel com aquela palavra, eu penso, bem, aqui não dá para mim. Eu não posso ficar aqui. Porque o que Deus está me oferecendo através da Bíblia não está sendo entregue a mim com honestidade. Entende? Então, irmãos, o que quero mostrar é o seguinte: a gente precisa começar a ver o culto na sua essência, com o que ele significa. O louvor é entregue para Deus, a palavra é trazida a nós. A palavra de Deus é fiel, e às vezes o homem de Deus que transmite, não transmite com fidelidade. Esse é um critério que a gente tem que levar em conta. Mas parece que isso tem sido muito pouco relevante na igreja hoje, né? A palavra é um elemento de pequena importância no culto. Há muita coisa mais importante, infelizmente, porque o homem tem sido o cerne do culto. Um alerta, irmãos, só para a gente manter em vista o nosso pensamento, e isso que estou dizendo é para que a gente possa entender o que é a igreja e alguns perigos que afetam a igreja, tá? Às vezes a avareza não é só do líder, não é só da liderança. Às vezes é a avareza do próprio povo que vai para a igreja, que está indo para a igreja também movido por avareza. O cenário é esse, onde o homem é o centro da coisa. O que eu quero dizer, irmãos, para encerrar minhas palavras, e tem outros textos que a gente poderia ver, é que o homem, por natureza, ele está em rebelião contra Deus. Lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva, eles se levantam contra o mandamento de Deus, não tinha a ver com matar fome, não tinha a ver com... O negócio era um ato de rebelião contra Deus. Quando o homem decide lançar mão daquilo que Deus proíbe, o homem estava interessado em ser o senhor de si mesmo, da sua própria existência. O homem queria uma posição diferente. E a gente observa que o homem vem vivendo nisso. O homem vem alimentando dentro dele um sentimento onde ele é colocado cada vez mais e mais na posição de prioridade. O mundo gira em torno de mim. Meu problema, minha dor, minha luta, meu desafio, meu sonho, tudo meu é mais, tudo meu é mais. Irmãos,
É óbvio que não é mais, mas a gente vê o mundo a partir dessa ótica. Eu baseio tudo a partir da minha existência. Eu vejo minhas necessidades e meus desafios dessa forma. De maneira geral, a gente está vendo o próprio Deus a partir dessa visão. Deus é um instrumento para mim, e eu não sou um instrumento para Deus. A princípio, irmãos, a gente observaria que o homem ele passa a ser um instrumento para a realização da vontade de Deus. O que Paulo vai dizer? O que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Eu então agora considero tudo como lixo, como nada, porque eu quero alcançar a ressurreição dos mortos, quero experimentar o poder de Deus, que foi manifesto na ressurreição de Cristo, eu quero me conformar com Ele, eu quero parecer com Ele. É como se Paulo dissesse, todas as coisas que eram valiosas, eu vi que elas não têm tanto valor, porque agora o cerne é a experiência que eu posso ter com Cristo. Mas a gente ainda não vê isso no ambiente da igreja. O negócio ainda está focado muito em coisas, e não nessa experiência de conhecer Deus e dar a nossa vida a serviço de Deus. E aí o homem então começa a ser o alvo da igreja. E aí, irmãos, o grande desafio. Vou fazer, a grande pergunta que sempre faz é: a pregação ela deve agradar a igreja? A música deve ser para agradar a igreja? O formato do culto é para agradar a igreja? Irmãos, se é igreja, não pode ser. Porque se eu digo que nós vamos louvar a Deus, como que eu posso dizer que um louvor que não me agrada, não agrada a Deus? Ou se eu vou dizer assim, mas eu não gostei daquela palavra, ou não gostei daquela determinada coisa, mas o culto, o cerne do culto sempre foi Deus. Deus sendo cultuado. Mas na igreja dos dias atuais, o culto é para o homem, para promover experiências humanas, para promover o bem-estar humano, para promover sensações humanas. O culto ele não é de Deus mais. É triste admitir, há muitas igrejas que cultuam o homem,